Respire fundo, bem fundo. Agora escute. Não com seus ouvidos, mas com a sua alma. Você consegue ouvir? É o som de um grito uivante. O grito de uma nação que se rasga ao meio. O som de vizinhos que antes eram amigos, agora se olhando por cima de seus muros com olhares de suspeita. O som de jantares de família, antes repletos de risadas, agora fraturados por discussões acaloradas e veneno. O som de amizades de uma vida inteira, construídas sobre confiança, agora reduzidas a cinzas, por causa de um único nome. E a dor maior, a mais angustiante de todas, é o som da fratura que ecoa dentro da própria casa de Deus. Irmãos e irmãs em Cristo, comprados pelo mesmo sangue precioso, agora divididos, de pé em lados opostos de uma linha de batalha invisível, atirando uns nos outros acusações, versículos bíblicos usados como armas e uma lealdade que pertence não à cruz, mas a uma bandeira política. Uma tempestade chegou. E esta não é uma chuva de verão passageira. Não, isto é um furacão. Categoria 5, um terremoto espiritual, que está abalando os próprios alicerces da nossa fé, das nossas famílias e da nossa nação. E o epicentro desta tempestade, o ponto zero de todo este caos, gira em torno de um homem. Um único nome que tem o poder de inspirar uma devoção quase religiosa em alguns e uma repulsa amarga em outros. Aquele nome. Para a metade do povo, aquele nome é um símbolo de esperança. A voz dos esquecidos. Um herói enviado por Deus para lutar contra a decadência moral, para restaurar a grandeza e para proteger valores sagrados. Eles olham para ele e veem uma muralha, um protetor, um Ciro dos tempos modernos. Mas para a outra metade, aquele nome é uma maldição. Um símbolo da arrogância, da divisão, da falsidade. Uma sombra que cobre a terra, contaminando o cargo que ocupa e transformando palavras sagradas em slogans políticos vazios. Eles olham para ele e veem um faraó, um homem soberbo, uma ameaça à própria estrutura da sociedade. E então, nós lutamos, discutimos, gritamos, postamos, comentamos, derramamos toda a nossa energia, toda a nossa paixão, toda a nossa justa indignação nesta guerra terrena. Mas, no meio de todo esse barulho, no meio de todos os debates intermináveis na televisão e nas redes sociais, você já parou, por um único instante, para escutar o silêncio, um silêncio angustiante, arrepiante. É o silêncio que vem do céu. Será que estamos tão consumidos pelo ruído da batalha que já não conseguimos ouvir a voz do nosso comandante? Será que estamos discutindo ferozmente sobre as ondas na superfície, esquecendo completamente que existe uma mão soberana que governa a profundidade do oceano? Estamos apontando para o relâmpago que corta o céu e nos esquecemos daquele que segura o trovão em suas mãos. Esta noite, eu não vim aqui para dizer se aquele homem é bom ou mau. Eu não vim aqui para lhe dizer em quem votar. Meu Deus, a igreja já teve o suficiente disso. Esta noite, não vamos falar de política, vamos falar da verdade. Vamos afastar a cortina do caos terreno para olhar para o coração de Deus. Vamos fazer uma pergunta mais profunda, mais importante.
e infinitamente mais assustadora. E a pergunta que eu faço a você, a mim mesmo e a toda a igreja adormecida de Cristo, não é quem é aquele homem, mas sim o que o Deus Todo-Poderoso, aquele que se assenta no trono do universo, que não é pego de surpresa, que não está confuso, está tentando dizer, através da tempestade que leva o nome dele, e é precisamente aqui, neste ponto crucial de entendimento, que a verdadeira tragédia começa. Não é a tragédia da divisão política, não é a tragédia do ódio nas redes sociais. Não, a tragédia mais profunda, a mais perigosa, é a tragédia espiritual que acontece quando o povo de Deus começa a fazer a pergunta errada. Pois veja bem, por toda a nação, em cada igreja, em cada grupo de oração, em cada mesa de jantar, a mesma pergunta ecoa como um tambor de guerra. Este homem, este líder, ele é uma bênção ou ele é um juízo de Deus? Parece uma pergunta espiritual, não é mesmo? Parece profunda, piedosa. Nós nos sentimos sábios ao fazê-la. Sentimos que estamos tentando discernir os tempos, tentando entender a mão de Deus. Mas eu vim aqui esta noite, sob a autoridade da palavra de Deus, para lhe dizer que esta pergunta, bênção ou juízo, não é uma pergunta que vem do céu, é uma armadilha. É a armadilha mais antiga e mais eficaz de Satanás. É uma distração brilhante, uma cortina de fumaça espiritual, projetada com um único propósito: manter os nossos olhos fixos no homem e desviá-los do Deus que está usando o homem. Quando perguntamos, ele é uma bênção, o que realmente estamos dizendo é, ele está do nosso lado, ele vai nos dar o que queremos, ele vai proteger nosso estilo de vida, ele vai nos fazer sentir seguros e vitoriosos. É uma pergunta centrada no nosso conforto. É egoísta. E quando perguntamos, ele é um juízo, o que realmente estamos dizendo é, ele é a causa dos nossos problemas. Ele é o culpado pela decadência. Ele é o vilão, que podemos odiar para nos sentirmos justos. É uma pergunta centrada na nossa justiça própria. É arrogante. Em ambos os casos, meu irmão, minha irmã, você percebe? Em ambos os casos, o foco está no homem, na política, no poder terreno, na batalha horizontal entre nós e eles. E enquanto estamos obcecados com essa batalha, o inimigo das nossas almas ri, pois ele conseguiu exatamente o que queria. Ele nos distraiu do verdadeiro campo de batalha, que não está no palácio do governo, mas está dentro dos nossos próprios corações. A pergunta errada nos transforma em analistas políticos, em vez de nos tornar servos de joelhos no chão. Ela nos transforma em juízes de um homem, em vez de nos fazer examinar a nossa própria alma diante de um Deus santo. Então, qual é a pergunta certa? A pergunta que o céu está esperando que nós façamos. A pergunta que tem o poder de quebrar as correntes da idolatria política e trazer um verdadeiro avivamento, não é sobre ele, é sobre nós. A pergunta certa é esta. E eu peço que você a deixe queimar em seu espírito. Senhor, o que tu estás dizendo? A tua igreja, através deste homem, através desta tensão, através desta divisão. Você entende a diferença? A mudança é sísmica, é monumental. Ela tira o poder do homem e o devolve inteiramente a Deus. Ela para de nos colocar na cadeira de juiz
e nos coloca de volta no altar como pecadores necessitados da sua graça e da sua sabedoria. Essa pergunta não busca validar nossas preferências políticas. Ela busca entender os propósitos eternos de Deus. Ela não pergunta o que eu acho dele, mas sim, Senhor, o que tu queres que eu veja sobre mim mesmo. E para começar a responder a essa pergunta, nós precisamos nos firmar sobre uma verdade de granito. Uma verdade tão fundamental, tão poderosa, que se a entendêssemos de verdade, ela esmagaria nosso orgulho e transformaria nosso medo em reverência. É a verdade da soberania absoluta de Deus. O profeta Daniel, vivendo sob o domínio de reis pagãos e impérios poderosos, declarou algo que deveria fazer tremer cada parlamento e cada palácio presidencial na face da terra. Em Daniel, capítulo 2, versículo 21, a Escritura diz: é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Deixe essa frase ecoar em sua mente. Não diz o povo remove reis. Não diz as eleições estabelecem reis. Não diz a mídia ou o poder econômico removem e estabelecem reis. Diz Ele, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que isso significa, meus amados, significa que nenhum líder se senta em um trono de poder, em qualquer lugar do mundo, nem por um único segundo, sem a permissão ou o decreto do Deus Todo-Poderoso. Ele não é um espectador nervoso assistindo aos resultados eleitorais com as mãos suadas como nós. Ele não está reagindo à história. Ele está escrevendo a história. O voto popular pode escolher um candidato, mas é a mão da providência que o coloca no cargo. Cada rei, cada presidente, cada primeiro-ministro, cada ditador, seja ele justo ou corrupto, sábio, ou tolo, piedoso ou pagão, ocupa seu lugar no grande tabuleiro de xadrez da história humana, porque o mestre do jogo o colocou ali. Isso deveria nos humilhar profundamente. Isso significa que Deus não precisa da nossa aprovação. Ele não consulta nossas pesquisas de opinião. Ele não está limitado pelas nossas ideologias políticas. Seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos, e seus pensamentos mais altos que os nossos pensamentos. Quando entendemos isso, a pergunta tola de bênção ou juízo simplesmente se dissolve. Ela se torna irrelevante, porque percebemos que Deus pode usar um homem para ser uma bênção para a nação de uma maneira e, ao mesmo tempo, usar o mesmo homem para ser um juízo severo para a sua igreja de outra maneira. Ele pode usar as políticas de um líder para conter um mal e, simultaneamente, usar o caráter daquele líder para expor o pecado escondido no coração do seu povo. Deus é soberano. Ele não está reagindo. Ele está reinando. Portanto, a tarefa da igreja não é se tornar o fã-clube de um político, nem o comitê de oposição a ele. Nossa tarefa, nosso chamado sagrado, é parar de olhar para o homem na arena e levantar nossos olhos para o Deus que governa sobre todas as arenas. É parar de perguntar a pergunta errada, que alimenta nosso orgulho e nossa divisão, e começar a clamar em humildade e quebrantamento pela resposta à única pergunta que realmente importa: Senhor, o que tu estás nos dizendo? O que tu estás fazendo? O que tu queres de nós?
nesta hora, neste momento da história, porque a resposta a essa pergunta, eu lhe garanto, não tem nada a ver com política e tem tudo a ver com a eternidade. Eu sei que essa verdade é difícil, ela é desconfortável, ela vai contra tudo o que a nossa lógica humana nos diz. Nós gostamos de colocar as coisas em caixas bem arrumadas. Pessoas boas para propósitos bons, pessoas más para propósitos maus. Nós queremos um Deus que trabalhe de acordo com os nossos organogramas, com as nossas descrições de cargo. Mas o nosso Deus, o Deus da Bíblia, não está confinado às nossas caixas. A sua caixa de ferramentas é infinitamente maior e infinitamente mais misteriosa do que podemos imaginar. E quando abrimos as páginas da sua palavra, não com os olhos do século XXI, mas com um coração humilde e disposto a aprender, nós descobrimos um padrão chocante, um padrão que se repete vez após vez, império após império, o padrão inegável de que Deus, em sua soberania insondável, se especializa em usar as ferramentas mais improváveis, os vasos mais rachados, os homens mais falhos e rebeldes, para executar os seus planos mais perfeitos. Se você duvida disso, então caminhe comigo. Viaje comigo de volta no tempo para as margens do rio Nilo sob o sol escaldante do Egito. Lá no trono mais poderoso da terra, sentava-se um homem, cuja arrogância tocava os céus. Um homem que se via não como um servo dos deuses, mas como um Deus entre os homens. Seu nome era Faraó. E seu coração, a Bíblia nos diz, era como uma rocha de granito. Ele era o opressor do povo de Deus, o inimigo declarado de Moisés, um tirano que respondia aos milagres do céu com mais teimosia, mais crueldade, mais orgulho. Pela nossa lógica, Faraó era o obstáculo, o problema, o inimigo a ser removido para que o plano de Deus pudesse avançar. Mas o que Deus diz? Ouça atentamente a palavra do Senhor a este tirano, em Êxodo, capítulo 9, versículo 16. Deus olha para este homem de coração de pedra e declara: mas por esta mesma razão, eu o mantive de pé. Espere um pouco. Deus o manteve de pé, sim, para mostrar a você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Você está entendendo a profundidade disso? O propósito de Deus, ao permitir que Faraó permanecesse no poder, não era abençoar o Faraó, não era endossar sua tirania. O propósito era usar a resistência de Faraó, a sua teimosia, o seu coração endurecido, como o pano de fundo de veludo preto, sobre o qual o diamante do poder incomparável de Deus brilharia com mais intensidade para que o mundo inteiro visse. Deus não precisou de um parceiro piedoso no Egito. Ele usou um adversário orgulhoso. E foi precisamente através da dureza de Faraó que as pragas vieram, que o Mar Vermelho se abriu e que a glória do nome de Yahvé foi proclamada de uma forma que jamais teria sido se um rei temente a Deus estivesse no trono. Será que Deus, às vezes, permite que a dureza de um líder exista, não para endossar essa dureza, mas para revelar o seu poder de uma forma que a complacência jamais revelaria? Agora,
Deixemos o Egito para trás e avancemos alguns séculos na história, para a Babilônia, o império que esmagou nações. Em seu trono, sentava-se outro homem de poder imenso e orgulho lendário, Nabucodonosor, um déspota pagão, um adorador de ídolos de pedra, o homem que viria a saquear Jerusalém, destruir o templo sagrado de Salomão e levar o povo de Deus para o cativeiro. Ele era o inimigo, o instrumento da dor e da humilhação de Israel. Certamente este homem era apenas um reflexo do mal no mundo. Agindo fora da vontade de Deus, não é mesmo? Mas então, abrimos o livro do profeta Jeremias e lemos as palavras mais chocantes, mais desconcertantes, que poderiam sair da boca de um Deus santo. Em Jeremias, capítulo 25, versículo 9, Deus está falando sobre trazer juízo sobre o seu próprio povo desobediente Judá. E ele diz quem ele usará para executar esse juízo. Ouça isto, eis que eu enviarei Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, seu servo, o Deus de Israel, o Deus Santo, o Criador dos céus e da terra. Chama este rei pagão, cruel e idólatra de meu servo. Como isso pode ser? Isso deveria abalar as nossas categorias teológicas. Deveria nos forçar a nos ajoelhar em reverência diante de um Deus cujos planos estão muito, muito acima dos nossos. Deus usou a vara da Babilônia para disciplinar o seu próprio filho, Israel. Ele usou a crueldade de um império pagão para trazer o seu povo de volta ao arrependimento. O fato de Deus ter usado Nabucodonosor não significava que Deus aprovava o caráter de Nabucodonosor. Significava apenas que a soberania de Deus é tão vasta, tão completa, que ele pode pegar a ira do homem ímpio e dobrá-la para cumprir os seus propósitos justos. Será que Deus, às vezes, levanta uma vara de disciplina não porque ele ama a vara, mas porque ele ama o filho que precisa ser corrigido? E se isso não for suficiente? Vamos viajar uma última vez para o Império da Pérsia. O povo de Deus ainda está no exílio, mas o tempo da libertação está próximo. E quem Deus levanta para libertá-los? Um grande profeta, um remanescente justo de Israel, não. Ele levanta outro rei pagão, um homem chamado Ciro, um monarca que não conhecia o Senhor pessoalmente. E o que Deus diz sobre este homem? No livro de Isaías, capítulo 45, muito antes de Ciro sequer nascer, Deus profetiza sobre ele, dizendo: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Ungido, a mesma palavra usada para os reis de Israel, para os sacerdotes, a mesma raiz da palavra Messias. Deus chama um rei pagão de seu ungido, sim. E ele continua: cuja mão direita eu seguro para subjugar nações diante dele. Eu o chamei pelo nome e lhe conferi um título de honra, embora você não me conhecesse. Deus não precisou que Ciro fosse um teólogo para libertar o seu povo. Ele não precisou que Ciro frequentasse a sinagoga. Ele só precisou que Ciro estivesse no lugar certo, na hora certa, com o poder certo, para cumprir um decreto divino que havia sido selado no céu. Ciro foi um instrumento, uma ferramenta nas mãos do Redentor, mesmo sem saber o nome do Deus que o estava usando. Faraó, o opressor,
usado para mostrar o poder de Deus. Nabucodonosor, o destruidor, chamado de servo de Deus para executar o juízo. Ciro, o pagão, chamado de ungido de Deus para trazer libertação. O padrão, ao longo das Escrituras, é inegável e desconcertante. Deus não está limitado pelo caráter do vaso. Ele está limitado apenas pela sua própria fidelidade e pelo seu próprio propósito soberano. E agora, voltamos para o dia de hoje. Com este entendimento, com este peso da história bíblica sobre nossos ombros, como ousamos olhar para a figura complexa e controversa que domina nosso cenário hoje e tentar encaixá-lo em nossas caixas simplistas de bênção ou maldição. Quando olhamos para a agitação, para a ousadia, para a controvérsia, será que estamos vendo apenas um homem? Ou será que estamos vendo o eco moderno de um padrão antigo? Será que por trás da cortina do teatro político, a mão soberana que usou Faraó, Nabucodonosor e Ciro ainda está se movendo? E se ele está, então a pergunta que devemos fazer muda completamente. Não é mais sobre aprovar ou desaprovar o homem. É sobre discernir a mão de Deus. E isso, meus amigos, isso nos leva a uma pergunta ainda mais penetrante e desconfortável. Uma pergunta que tira o foco do trono do poder terreno e o aponta diretamente, como um holofote divino, para o coração da igreja. E é exatamente aqui, neste ponto de profunda inquietação, que chegamos ao verdadeiro coração da mensagem desta noite. Se você não ouvir mais nada do que eu disser, ouça isto. Porque se você entender este ponto, tudo mudará. A sua perspectiva, a sua oração, a sua lealdade. Tudo será abalado. Nós vimos como Deus usa instrumentos improváveis. Vimos como ele não está limitado pelo caráter do homem. Mas agora precisamos considerar uma possibilidade ainda mais sóbria, mais penetrante. E se o propósito principal de Deus, ao levantar este líder, não for abençoar a nação, nem mesmo julgá-la de forma externa, mas sim segurar um espelho gigante, implacável, colocado bem na frente do rosto da sua própria noiva, a igreja, para forçá-la a ver o que ela realmente se tornou. Pense comigo. Volte para as páginas do Antigo Testamento, para o livro de 1 Samuel. O povo de Deus, Israel, chega diante do profeta Samuel com um pedido que parte o coração de Deus. Eles olham para as nações pagãs ao redor, com seus reis imponentes, seus exércitos, sua pompa e seu poderio militar. E eles sentem inveja. E eles dizem a Samuel: nós não queremos mais que Deus seja o nosso rei. Dê-nos um rei, para que sejamos como todas as outras nações. Aquele não foi um momento de clareza espiritual. Foi um momento de rebelião. Foi uma rejeição direta do governo de Deus em troca da segurança ilusória do poder humano. E o que Deus faz em sua tristeza, mas também em seu juízo perfeito? Ele lhes dá exatamente o que eles pediram. Ele lhes dá Saul. E quem era Saul? Saul era a personificação do desejo do povo. Ele era alto, bonito, carismático. Ele parecia um rei. Ele falava com confiança. Ele conquistou o coração do povo com promessas de força e vitória. Superficialmente, ele era
a resposta às suas orações. Mas, por baixo daquela superfície polida, o coração de Saul era um deserto espiritual. Ele era orgulhoso, impulsivo, inseguro e, acima de tudo, espiritualmente surdo à voz de Deus. Ele não era o líder que Israel precisava. Ele era o líder que Israel merecia. Ele era o reflexo perfeito do próprio coração rebelde e idólatra do povo. Deus permitiu que Saul governasse não porque Saul era a resposta, mas porque Saul era o espelho. E naquele espelho, Israel foi forçado a encarar a feiura de sua própria escolha. A consequência de ter trocado a presença de Deus pela promessa de um homem. Agora, respire fundo e traga essa verdade para os nossos dias. E se este líder controverso que domina nossas conversas não for a solução, mas o holofote, e se através da sua ascensão, do seu reinado, do conflito e da controvérsia que o cercam, Deus não estiver apontando para uma solução política, mas expondo uma condição espiritual muito mais profunda. A condição da igreja, olhe para o fervor, para a paixão, para a lealdade inabalável que tantos crentes depositaram neste homem. Será que isso não revela algo sobre o que nós, como igreja, passamos a valorizar quando um homem que exibe orgulho como uma virtude, que usa a divisão como uma ferramenta, que fala de uma forma que muitas vezes contradiz o fruto do Espírito, ainda assim é aclamado como o campeão da fé? O que isso diz sobre nós? Será que isso não expõe que talvez, no fundo de nossos corações, nós passamos a desejar um Saul mais do que um Davi, que nós passamos a admirar a força externa mais do que o quebrantamento interno, que nós nos tornamos mais impressionados com a ousadia que desafia os homens, do que com a humildade que se curva diante de Deus? Será que o apoio incondicional a Ele não é um espelho que reflete o quanto a igreja se tornou desesperada por relevância cultural, disposta a justificar os meios para alcançar os fins que desejamos? Nós queríamos um lutador, um guerreiro, alguém que não pedisse desculpas, e Deus, em seu juízo perfeito, talvez nos tenha dado exatamente o que o nosso coração carnal clamava. Esta não é uma acusação. É uma pergunta que deve nos fazer tremer. E se o problema não for o homem no trono, mas a idolatria no coração do povo que o colocou lá? E se Deus estiver usando este momento não para consertar a nação, mas para purificar a sua igreja, forçando-nos a olhar no espelho e perguntar: é isso que nós nos tornamos? É este o reflexo do noivo que deveríamos estar mostrando ao mundo? Este é o juízo. Não um juízo de fogo e enxofre caindo do céu, mas um juízo muito mais sutil e devastador. O juízo de Deus nos entregar aos desejos do nosso próprio coração, para que possamos ver aonde eles realmente nos levam. E essa reflexão no espelho nos leva inevitavelmente a uma palavra que se tornou rara em nossos púlpitos, uma palavra que nos deixa desconfortáveis, mas uma palavra que define precisamente a doença espiritual que está corroendo a alma da igreja. Essa palavra é idolatria. Sim, idolatria. O primeiro e o maior dos mandamentos que quebramos. Não terás outros deuses diante de mim. Nós lemos essa passagem e pensamos
em estátuas de ouro, em imagens de Baal, em rituais pagãos de povos antigos. E em nossa arrogância moderna, pensamos, isso não se aplica a nós. Nós não nos curvamos a ídolos. Ah, como estamos enganados! Porque a idolatria, a verdadeira idolatria, raramente vem vestida com as roupas óbvias do paganismo. Hoje, ela vem disfarçada. Às vezes, ela se parece com um boné de campanha. Às vezes, ela soa como um slogan gritado em um comício. E muitas vezes, ela assume a forma de uma defesa inabalável e cega de um homem, que se tornou intocável em nossas mentes. Sejamos brutalmente honestos uns com os outros, como irmãos em Cristo. Quando o nome de um político é exaltado no santuário mais do que o nome do Salvador, isso é idolatria. Quando estamos mais dispostos a defender o caráter falho de um homem do que a nos arrepender dos nossos próprios pecados, isso é idolatria. Quando a lealdade a um partido político começa sutilmente a ofuscar a nossa lealdade a Jesus Cristo e à sua palavra. Isso não é apenas uma preferência política. Isso é adultério espiritual. É traição. Quando elevamos qualquer ser humano, não importa quem seja, a um pedestal, onde a crítica honesta se torna heresia, onde questionar suas ações é visto como falta de fé. Então, nós não estamos mais firmados na rocha da verdade. Estamos de pé sobre o terreno movediço e rachado da idolatria. Não se trata de apreciar as políticas de um homem. Não se trata de respeitar seu estilo de liderança. Trata-se de algo muito mais profundo, algo eterno. Trata-se da questão do trono do nosso coração. Quem realmente se senta lá é o Cordeiro de Deus que foi imolado, ou é o leão da arena política que promete lutar por nós. Deus é um Deus ciumento. Ele declara isso repetidamente nas Escrituras. E o seu ciúme não é como o ciúme mesquinho e inseguro dos homens. É o ciúme santo de um Criador que se recusa a compartilhar a sua glória com a sua criação. E ele não a compartilhará, não com um homem, não com um partido, não com uma bandeira ou uma filosofia. Ele, e somente ele, é digno de toda a nossa adoração, de toda a nossa lealdade, de toda a nossa confiança. E quando a igreja começa a borrar a linha sagrada entre a lealdade a Cristo e a devoção a uma figura política, a história nos mostra com uma clareza aterrorizante o que vem a seguir: o juízo. Não porque Deus seja cruel, mas porque Ele é santo. E Ele ama demais a sua noiva para permitir que ela continue flertando com outros amantes. Ele vai, em sua misericórdia severa, expor o ídolo. Ele vai abalar o pedestal. Ele vai permitir que a rachadura na estátua de ouro se torne visível para todos, para nos chamar de volta para si mesmo. Portanto, a pergunta que ecoa do céu nesta noite não é o que você pensa daquele homem. A pergunta é: onde está o seu coração? Quem ou o que você realmente adora? E a resposta a essa pergunta determinará não o futuro da nação, mas o destino da sua alma. E enquanto este ídolo de barro, com pés de ferro, era erguido no coração da nação e tragicamente no coração da igreja, uma pergunta assombrosa, uma pergunta que deveria nos manter acordados à noite ecoa pelos corredores do céu. Onde estavam os atalaias? Onde estavam os vigias sobre o muro?
Nas Escrituras, Deus dá aos seus profetas, aos seus pastores, um chamado solene, um dos mais pesados e aterrorizantes de toda a Bíblia. Ele diz a Ezequiel, e por extensão, a cada homem que sobe em um púlpito: Filho do homem, eu te fiz um atalaia para a casa de Israel. Quando você ouvir uma palavra da minha boca, você deve avisá-los da minha parte. Se eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não o avisar, aquele ímpio morrerá em sua iniquidade. Mas o seu sangue eu requererei da sua mão. Você entende o peso disso? O peso de ter o sangue de almas em suas mãos é um chamado para ficar no muro da cidade espiritual, com os olhos abertos, perscrutando o horizonte em busca de qualquer perigo que se aproxime. E quando o perigo é avistado, seja ele um exército inimigo, uma falsa doutrina ou um ídolo sedutor, o dever do atalaia não é negociar, não é formar um comitê, não é esperar para ver qual é a opinião popular. O seu dever é soar a trombeta, soá-la com clareza, com urgência, sem se importar se o som vai acordar as pessoas de seu sono confortável, sem se importar se o som vai irritar os poderosos, sem se importar se o som vai lhe custar a sua popularidade ou o seu cargo. E o que nós testemunhamos nesta última era, enquanto o povo de Deus começava a flertar com um ídolo político, enquanto eles traziam sua paixão partidária para dentro do santuário, colocando-a no altar ao lado de suas Bíblias. O que soou da maioria dos muros: o silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Um silêncio cúmplice. Um silêncio que, aos ouvidos de Deus, soou como uma traição. Onde estavam os atalaias? Eu lhe digo onde eles estavam. Muitos estavam escondidos na base do muro. Tremendo, eles viram o perigo. Oh, sim, em seus estudos particulares, eles viram. Eles viram o orgulho sendo celebrado. Eles viram a arrogância sendo aplaudida. Eles viram o fruto do Espírito sendo trocado pelo fruto da carne. E viram seu próprio povo, suas ovelhas, começando a chamar o que era amargo de doce e o que era doce de amargo. Eles viram, mas não soaram a trombeta. Porque, aqui está a verdade nua e crua. Eles fizeram um cálculo frio e pragmático, disfarçado de sabedoria e estratégia. Eles temeram, mas eles não temeram a Deus. Eles temeram o homem. Eles temeram perder membros. Eles olharam para a congregação e viram que a lealdade ao partido era para muitos mais forte do que a lealdade a Cristo. E eles pensaram: se eu falar contra isso, se eu chamar essa idolatria pelo nome, eles irão embora. As cadeiras ficarão vazias. Eles temeram perder as ofertas. Eles sabiam quem eram os grandes doadores. Eles sabiam de que lado da divisão política eles estavam. E eles pensaram: se eu ofender essas pessoas, como vamos pagar as contas do templo? Como vamos manter nossos programas? Como vamos sustentar nossos ministérios? Eles temeram perder a influência. Eles gostavam de ter acesso. Eles gostavam de ser vistos como relevantes. Eles pensaram: se nos opusermos a este movimento popular, seremos marginalizados. Perderemos nosso lugar à mesa. É melhor ficar quieto e tentar influenciar por dentro. Eles temeram
ser rotulados, a pior de todas as acusações em uma era de divisão. Eles temeram ser chamados de fracos, de liberais, de despertos, de divisivos. E o medo de um rótulo se tornou maior do que o temor do Senhor que nos chama a sermos sal e luz. Mesmo que o sal arda na ferida e a luz exponha o que está nas trevas. Eles temeram o homem, mais do que temeram o Deus que os chamou. E assim, a trombeta permaneceu em silêncio sobre o muro. E no lugar do som claro da verdade, o que eles ofereceram ao seu povo faminto, eles se tornaram mestres na arte do compromisso sutil. Eles não negaram a Bíblia abertamente. Isso seria muito óbvio. Em vez disso, eles simplesmente pararam de pregar as partes dela que eram inconvenientes. O sermão sobre a humildade do Sermão do Monte Arquivado. Afinal, como você prega sobre bem-aventurados os mansos para uma congregação que está aplaudindo a arrogância na arena pública, a passagem sobre amar os seus inimigos e orar por aqueles que os perseguem, ignorada. Isso não se encaixa bem em uma cultura de nós contra eles, onde o inimigo político deve ser destruído, não amado. Os avisos severos de Jesus contra o amor ao dinheiro e ao poder mundano deixados de lado. Difícil pregar isso quando o objetivo principal se tornou ganhar poder mundano a qualquer custo. A lista do fruto do Espírito em Gálatas: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mencionada de passagem, talvez, mas nunca aplicada diretamente para confrontar o discurso de ódio, a impaciência e a falta de domínio próprio que estavam sendo celebrados como força e liderança forte. O que aconteceu em muitos púlpitos não foi uma heresia declarada. Foi um pecado de omissão. Foi a morte lenta da verdade, não por um ataque frontal, mas por um definhamento deliberado. A espada do Espírito, a palavra de Deus de dois gumes, foi deixada para enferrujar no canto do púlpito, enquanto o pastor aprendia a lutar com as armas de espuma da psicologia popular e do discurso motivacional. E o resultado? Uma fome. Não uma fome de pão, nem uma sede de água, mas uma fome de ouvir as palavras do Senhor, como profetizou Amós. Nossas igrejas se encheram de pessoas espiritualmente desnutridas, gordas de opiniões políticas, mas anêmicas na alma, fortes em seus argumentos partidários, mas fracas em seu discernimento espiritual. Elas foram entretidas, mas não foram confrontadas. Elas foram afirmadas, mas não foram transformadas. Elas saíam do culto sentindo-se bem sobre suas alianças políticas, mas sem nunca terem sido levadas a se sentir mal sobre o pecado em seus próprios corações. O púlpito, que deveria ser o lugar mais perigoso da terra para o pecado e o orgulho, se tornou um lugar seguro para eles. O lugar onde a idolatria política podia sentar-se confortavelmente no banco da igreja sem nunca ser desafiada. E aos pastores, aos atalaias que escolheram o silêncio, que escolheram a segurança, que escolheram a popularidade em vez da profecia. Eu digo esta noite com o coração pesado, mas com a clareza do Espírito de Deus: ai de vós que viram o lobo se aproximando do rebanho
vestido com a pele de ovelha do conservadorismo político, e não deram o alarme. Ai de vós, que trocaram o manto profético de João Batista pela túnica de veludo de um capelão da corte, dispostos a sussurrar palavras suaves aos ouvidos do poder, em vez de clamar pela justiça e pelo arrependimento. Ai de vós, que ensinaram seu povo a lutar com mais paixão por um reino terreno que está perecendo, do que pelo reino de Deus, que é eterno. Vocês tinham a cura, o evangelho, mas ofereceram um placebo político. Vocês tinham o pão da vida, mas distribuíram o algodão doce do nacionalismo. Vocês foram chamados para serem embaixadores de um rei celestial, mas se contentaram em ser cabos eleitorais de um candidato terreno. O sangue das ovelhas confusas, o sangue das ovelhas que foram levadas a confundir a paixão política com o fogo do Espírito Santo. Esse sangue, como Deus disse a Ezequiel, clama do chão, e ele mancha as mãos dos atalaias que se recusaram a soar a trombeta. Mas, graças a Deus, nem todos dobraram os joelhos. Houve um remanescente. Sempre há. Houve vozes corajosas, pastores fiéis, que a um grande custo pessoal se levantaram e falaram a verdade, que amaram suas ovelhas o suficiente para lhes dizer o que elas precisavam ouvir, não o que elas queriam ouvir. Eles foram chamados de traidores, de fracos. Eles perderam amigos. Eles viram pessoas saindo de suas igrejas. Eles pagaram o preço. E o céu honrou o seu testemunho. Mas eles foram a minoria. E o silêncio da maioria criou uma geração de crentes com a imunidade espiritual comprometida. Uma igreja que não consegue mais discernir. Uma igreja que se embriaga com o vinho da Babilônia política e mal consegue se manter de pé. Este silêncio não foi uma estratégia neutra. Foi uma rendição. E foi a preparação do terreno para a tempestade de engano e perseguição que agora começa a se formar no horizonte. Porque uma igreja que perdeu sua voz profética logo descobrirá que também perdeu o seu poder. E aqui, neste solo devastado pelo silêncio, neste terreno onde a trombeta do atalaia se calou, algo mais começa a crescer. Algo que muitos de nós, em nosso conforto e em nossa segurança, pensávamos que nunca veríamos em nossa geração. Uma das maiores e mais perigosas ilusões que se infiltraram silenciosamente na igreja moderna é a crença de que a perseguição é uma aflição estrangeira. É algo que lemos em livros, algo que vemos em noticiários sobre lugares distantes, sobre igrejas subterrâneas em nações fechadas, sobre irmãos e irmãs em cantos do mundo devastados pela guerra e pela opressão. Nós ouvimos suas histórias, vemos as manchetes e sentimos uma pontada de tristeza em nossos corações. Sussurramos uma oração rápida por eles. Deus, proteja-os. E então, voltamos para as nossas vidas convencidos de que estamos isolados, protegidos por uma bolha de liberdade religiosa. Nós nos convencemos, talvez, sem nem perceber, de que por vivermos em uma terra fundada sobre ideais de liberdade, estamos de alguma forma isentos dos fogos que sempre, em todas as gerações, refinaram e purificaram a Igreja de Jesus Cristo. Mas eu preciso lhe dizer esta noite, com o peso do Espírito Santo pressionando o meu coração:
que esta ilusão, esta bolha confortável, está prestes a ser estourada. O que pensávamos que nunca poderia acontecer aqui, já está acontecendo. A perseguição não está vindo. Ela já começou. Não. Ela pode não se parecer com a perseguição dos livros de história. Pelo menos, ainda não. Ela pode não vir a princípio na forma de soldados arrombando as portas das igrejas, ou de crentes sendo arrastados no meio da noite. Ela não começa com algemas. Ela começa com sombras, silenciosamente, sutilmente, quase imperceptivelmente no início, mas não se engane, ela já começou. Eles não estão queimando as Bíblias em praça pública. Eles estão, em vez disso, redefinindo-a. Eles a chamam de um livro antigo, de um texto de ódio irrelevante para a nossa sociedade iluminada. Eles não estão demolindo os edifícios das igrejas com tratores. Eles estão, em vez disso, sufocando a sua capacidade de pregar a verdade dentro desses edifícios. Funciona assim no momento em que um pastor, um homem de Deus, ousa subir ao púlpito e falar com clareza, com amor sim, mas com fidelidade e sem concessões, sobre as verdades eternas da palavra de Deus. A cultura não debate mais com ele, ela o cancela. No momento em que ele fala sobre a santidade do casamento como definido por Deus desde o Gênesis, um homem e uma mulher para toda a vida, ele não é mais chamado de fiel. Ele é rotulado como intolerante. No momento em que ele fala sobre a realidade do pecado, que não é apenas um erro ou uma fraqueza, mas uma rebelião contra um Deus santo que exige arrependimento. Ele não é mais chamado de pastor. Ele é rotulado como julgador. No momento em que ele afirma a verdade bíblica de que Jesus Cristo é o único caminho para o Pai e que nenhum homem pode ser salvo senão através dele, ele não é mais chamado de evangelista. Ele é rotulado como exclusivista e perigoso. A cultura não debate. Ela condena. Você não é marcado como fiel. Você é marcado como odioso. Não um atalaia, mas um radical. Não um pregador, mas um problema. E então, as sombras começam a se mover. De repente, a transmissão ao vivo da sua igreja no domingo de manhã é sinalizada por discurso de ódio. Seus sermões são removidos ou restringidos das plataformas online. Suas redes sociais são banidas nas sombras silenciadas sem explicação. O status de isenção de impostos da sua igreja, que antes era garantido, agora é questionado. Seu direito de se reunir, de falar, de ministrar, torna-se condicional, não mais atrelado à verdade, mas à conformidade. As grandes corporações, os gigantes da tecnologia, as instituições acadêmicas, a mídia, todos eles se tornam os novos sacerdotes da moralidade cultural. E eles lhe dirão: "Ah, você pode manter a sua religião. Nós somos tolerantes." Mas há uma condição: desde que ela seja silenciosa, desde que ela seja privada, desde que ela fique dentro das quatro paredes do seu templo, desde que ela se curve ao altar da nossa nova ortodoxia. Este é o caldeirão de pressão no qual estamos entrando. E se você acha que a sua igreja, de alguma forma, passará despercebida, intocada, você não está acordado. Cada igreja será testada. Cada pastor enfrentará uma decisão.
Cada crente será confrontado com uma escolha. Você permanecerá firme na verdade imutável da palavra de Deus, ou você se curvará sob o peso de uma cultura que a despreza. Este não é um aviso distante. Não é teoria da conspiração. Este é o mundo em que estamos entrando agora. E eu preciso dizer, em amor. Muitas igrejas vão ceder. Muitos púlpitos que já se acostumaram com o silêncio por conveniência política acharão muito fácil permanecer em silêncio por medo cultural. Muitos pastores escolherão a segurança em vez da obediência. Escolherão a aprovação das massas em vez da unção do Espírito Santo. E quando o fizerem, o fogo da perseguição, por mais suavemente que comece, revelará o que estava escondido no coração o tempo todo. Porque é isso que a perseguição faz. Ela é um fogo refinador. Ela queima a palha. Ela separa o crente nominal do discípulo verdadeiro. Ela distingue a fé, que é apenas uma preferência cultural, da fé, que é uma convicção que vale a vida. E por que isso está acontecendo? Por uma razão muito simples. A mesma razão pela qual Caim odiou Abel. A mesma razão pela qual os fariseus odiaram Jesus. Porque as trevas não suportam a luz. O mundo sempre tolerará uma religião que seja inofensiva. Uma igreja que se parece com um clube social. Um cristianismo que fala de amor sem nunca mencionar o arrependimento. Que fala do céu sem nunca mencionar o inferno. Que oferece conforto sem nunca exigir confronto. Esse tipo de cristianismo, o mundo aplaudirá, ele o achará charmoso. Mas, quando a igreja começa a ser verdadeiramente a igreja, quando paramos de jogar o jogo do mundo e começamos a andar em santidade, quando pregamos a justiça e falamos contra o pecado, não apenas lá fora, mas primeiro aqui dentro, quando nos recusamos a redefinir o amor para significar aprovação universal e, em vez disso, o demonstramos na verdade e na graça. Então, o sistema reagirá. Mas esta não é a hora de recuar com medo. Esta é a hora de nos levantarmos com santa ousadia. A igreja primitiva não floresceu no conforto do Império Romano. Ela explodiu sob a perseguição do Império Romano. O poder de Deus nunca foi mais evidente do que quando o povo de Deus se manteve firme, não porque era seguro, mas porque era certo. O sangue dos mártires, como disse Tertuliano, tornou-se a semente da igreja. Nós nos tornamos muito confortáveis, muito contentes, muito preocupados em preservar nossas instituições, em vez de proclamar o Evangelho. Mas o conforto nunca gerou o avivamento. O avivamento nasce no fogo. O avivamento nasce quando a igreja é pressionada, purificada e forçada a se tornar santa novamente. Você percebe que alguns dos maiores movimentos de Deus ao longo da história não nasceram em tempos de popularidade ou favor político. Eles nasceram em celas de prisão, em lares escondidos, em orações sussurradas atrás de portas trancadas. Os maiores despertares não vieram quando a igreja era celebrada pelo mundo, mas quando ela era desafiada pelo mundo. E o que Deus fez nesses momentos? Ele levantou homens e mulheres que não se curvavam. Ele levantou pregadores que temiam a Deus mais do que aos homens.
Ele levantou santos que preferiam ser ridicularizados, marginalizados ou até mesmo martirizados, a comprometer uma única palavra da sua verdade. É desse tipo de coragem que precisamos novamente. Não uma rebeldia imprudente, mas uma resolução santa. Não o ódio pelos nossos inimigos, mas um amor inabalável pela verdade. Uma ousadia que chora e adverte na mesma respiração. Uma fé que não vacila quando o custo aumenta, porque os dias à frente podem ser sombrios, mas eles também estão cheios de promessas, e eu acredito com todo o meu coração que no abalo, Deus está preparando um remanescente que não será movido, um povo que não recuará, uma igreja que se levantará não com poder político, mas com autoridade espiritual, não com programas, mas com oração, não com aprovação cultural, mas com a unção divina do Espírito Santo. E se nós, se você e eu, se a igreja nesta geração, voltarmos verdadeiramente à palavra de Deus, ao evangelho puro e sem concessões de Jesus Cristo, então mesmo na perseguição, mesmo na pressão, nós veremos poder, nós veremos pureza, e nós veremos a presença de Deus se mover novamente, de maneiras que nenhuma lei, nenhum rótulo e nenhuma oposição jamais poderão deter. O tempo do cristianismo fácil, o tempo da fé, que não custa nada, está chegando ao fim. A tempestade está aqui. E ela não veio para nos destruir, ela veio para nos despertar. E enquanto as ondas desta tempestade cultural e espiritual começam a bater contra os muros da igreja, enquanto o vento da perseguição começa a uivar, testando cada alicerce, cada viga, cada janela, é neste exato momento de aparente caos que uma clareza gloriosa, uma certeza de aço, deve se levantar dentro de nós. O mundo ao nosso redor pode estar se desintegrando. A verdade pode estar sendo torcida e redefinida a cada novo ciclo de notícias. As leis podem mudar. As ideologias podem ir e vir como as marés. As instituições que pareciam tão permanentes podem ruir e virar pó. O chão debaixo dos nossos pés pode tremer, mas há algo que não treme, há algo que não muda, há algo que não se curva, há algo que não se compromete, há algo que não negocia com a cultura, há algo que era verdade quando Moisés desceu do Monte Sinai, que era verdade quando Paulo escreveu de uma prisão romana, que era verdade quando Lutero pregou suas teses na porta da igreja, e que é tão verdade hoje, no meio da nossa confusão, como sempre foi e sempre será. O padrão de Deus não muda. A palavra de Deus não muda. O caráter de Deus não muda. Enquanto nós, em nossa tolice, corremos atrás de cada nova filosofia, enquanto nos tornamos obcecados com as últimas tendências políticas, enquanto tentamos desesperadamente adaptar a nossa fé para torná-la relevante para uma geração que passa, Deus em seu trono celestial não está tendo uma crise de identidade. Ele não está repensando a sua estratégia. Ele não está atualizando a sua teologia para se adequar aos tempos. A carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, ecoa através dos séculos como uma âncora para nossa alma à deriva. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre.
O que isso significa para nós? Aqui, agora, nesta noite, significa que em meio a todo o barulho e a toda a fúria, a resposta de Deus para nós não é nova, não é complicada, não é um plano estratégico de 5 pontos para retomar a cultura. A resposta de Deus para a igreja em crise é a mesma resposta que ele sempre deu ao seu povo em crise desde o Jardim do Éden até hoje. É um chamado de volta para o padrão original, para os fundamentos, para as verdades eternas que abandonamos em nossa busca por poder, popularidade e conveniência. E qual é esse padrão? Primeiro, Deus ainda odeia o pecado. Eu preciso dizer isso de novo, porque esta é uma verdade que se tornou quase ofensiva em muitos dos nossos círculos cristãos. Nós nos tornamos especialistas em reembalar o pecado. Nós o chamamos de erro, de fraqueza, de jornada, de autenticidade. Nós usamos uma centena de eufemismos para suavizar a sua borda cortante. Mas Deus o chama pelo nome. Ele o chama de rebelião, de transgressão, de iniquidade, de uma afronta à sua santidade. O pecado que habita em nossos corações. A cobiça, a amargura, a fofoca, a mentira, a imoralidade sexual, a inveja. E o pecado que celebramos em nossa cultura. Não são questões triviais para Deus. Foram esses mesmos pecados que pregaram o seu Filho unigênito em uma cruz de madeira. O padrão de Deus não mudou. Ele é um Deus santo. E seu chamado para o seu povo não é para tolerar o pecado, não é para gerenciá-lo, não é para se sentir confortável com ele. Seu chamado é para mortificá-lo, para odiá-lo, para se arrepender dele com um coração quebrantado e contrito. Nós não podemos esperar que o poder de Deus se manifeste em uma igreja que está secretamente fazendo as pazes com o pecado que ele odeia. A primeira chamada de volta é uma chamada de volta para a santidade pessoal, para o arrependimento genuíno. Segundo, Deus ainda exige obediência à sua palavra. A Bíblia não é um livro de sugestões, não é um cardápio do qual podemos escolher os versículos que gostamos e ignorar os que nos desafiam. Não é uma massa de modular que podemos torcer e moldar para se adequar às nossas noções preconcebidas ou às nossas alianças políticas. Ela é a palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível. É a revelação final e autoritativa do caráter de Deus e da sua vontade para a humanidade. É a nossa única bússola em um mundo que perdeu o seu norte. É a nossa única âncora em meio à tempestade. Nesta era de engano, onde cada homem faz o que é reto aos seus próprios olhos, o chamado de Deus para a igreja é radicalmente simples. Voltem para o livro. Parem de filtrar a Escritura através da sua política. E comecem a filtrar a sua política através da Escritura. Parem de perguntar o que a cultura diz. E comecem a perguntar com temor e tremor o que a palavra diz. Parem de usar a Bíblia para justificar o seu candidato favorito. E comecem a permitir que a Bíblia julgue o seu próprio coração, as suas próprias atitudes e as suas próprias lealdades. O avivamento não virá através de uma nova estratégia. Virá quando o povo de Deus, mais uma vez, começar a tremer diante da sua palavra. Quando os púlpitos, mais uma vez,
começarem a pregar toda a Escritura, não apenas as partes que rendem aplausos. Quando as famílias, mais uma vez, começarem a fazer da leitura e da obediência à palavra o centro de seus lares, o padrão de Deus não mudou. A obediência ainda é melhor do que o sacrifício. Terceiro, o Evangelho ainda é a única resposta. Nós nos convencemos de uma mentira terrível, a mentira de que a solução para os problemas da nossa nação é política. Se ao menos pudermos eleger o partido certo, nomear os juízes certos, aprovar as leis certas, então a justiça prevalecerá e a bênção de Deus retornará. E assim, nós derramamos nossa paixão, nosso dinheiro e nossas orações na arena política. Nós nos comportamos como se a grande comissão fosse um chamado para vencer eleições. Mas o problema do coração humano nunca foi um problema político. É um problema de pecado. O coração humano não precisa de uma nova lei. Ele precisa de um novo nascimento. A nação não precisa primariamente de um salvador na casa do governo. Ela precisa de um salvador em uma cruz. O Evangelho de Jesus Cristo não é parte da solução. Ele não é uma das respostas. Ele é a única resposta. O Evangelho que diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O Evangelho que diz que o salário do pecado é a morte. O Evangelho que diz que Deus, em seu amor incomparável, enviou seu Filho Jesus para viver uma vida perfeita, morrer uma morte substitutiva e ressuscitar em poder, vencendo o pecado e a morte. O Evangelho novo, que diz que todo aquele que se arrepende de seus pecados e coloca a sua fé unicamente em Jesus Cristo, será perdoado, justificado e receberá a vida eterna. Este Evangelho, esta mensagem simples, poderosa e que muda o mundo, é a única esperança para o indivíduo. É a única esperança para a família. É a única esperança para a nação. E a igreja foi chamada não para ser um comitê de ação política, mas para ser a coluna e o fundamento desta verdade. O que o nosso mundo quebrado precisa ver de nós não é a nossa filiação partidária, não é o quão alto podemos gritar em um comício. O que eles precisam ver é uma igreja tão apaixonadamente apaixonada por Jesus, tão radicalmente transformada pela sua graça, tão ousadamente proclamando a sua verdade, que eles não terão outra escolha a não ser perguntar: que esperança é essa que vocês têm? O padrão de Deus não muda. A salvação ainda está e sempre estará apenas no nome de Jesus. Santidade. A palavra. O Evangelho. Este é o padrão. Este sempre foi o padrão. Este não é o momento de inventar um novo tipo de cristianismo. Este é o momento de retornar ao cristianismo antigo, apostólico e autêntico. Aquele que virou o mundo de cabeça para baixo, não com o poder político, mas com o poder do Espírito Santo. A tempestade pode estar rugindo. O caos pode estar girando. Mas a nossa tarefa não é analisar as ondas. A nossa tarefa é manter os nossos olhos fixos na rocha. É nos agarrarmos a estas verdades imutáveis. Porque a igreja que se reconstrói sobre este fundamento, o fundamento da santidade pessoal, da submissão à palavra e da centralidade do Evangelho, é uma igreja que a tempestade não pode abalar. É uma igreja que as portas do inferno não podem prevalecer. Este é o nosso chamado de volta. É um chamado
para parar de olhar para o homem no palácio e começar a olhar novamente para o homem na cruz. É um chamado para parar de confiar nos carros e cavalos da política e colocar a nossa confiança, mais uma vez, unicamente no nome do Senhor nosso Deus. E é somente a partir deste lugar de retorno, deste lugar de realinhamento, que podemos começar a entender a resposta para a pergunta que fizemos no início. Afinal, este líder controverso, ele é uma bênção ou ele é um juízo? A resposta, como veremos, é mais complexa e mais pessoal do que jamais imaginamos. E assim, nós viajamos. Nós viajamos através da tempestade da nossa política, através do silêncio ensurdecedor dos púlpitos e através das verdades imutáveis da Palavra de Deus. E agora, voltamos ao ponto de partida. Voltamos à pergunta que paira sobre esta geração como uma nuvem carregada. A pergunta que está no título desta mensagem. A pergunta que, de uma forma ou de outra, cada um de nós tem feito em seu coração. Este homem, este líder controverso, este catalisador de divisão e devoção. No final das contas, ele é uma bênção, ou ele é um juízo e a resposta do céu, a resposta que só podemos ouvir quando silenciamos nossas próprias opiniões e nos curvamos diante da soberania de Deus. É a resposta mais desconfortável e, ao mesmo tempo, a mais libertadora de todas. A resposta é: faça uma pausa deliberada, permitindo que a tensão se construa. Sim, ele é ambos. Ele é simultaneamente um instrumento de juízo e um instrumento de uma bênção severa. Ele não é uma coisa ou outra. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. E a forma como o experimentamos, como bênção ou como juízo, não depende dele. Depende de nós. Depende da condição do nosso próprio coração. Deixe-me explicar. Primeiro, e precisamos ouvir isso com um temor saudável, ele é inegavelmente um instrumento de juízo, mas não da maneira que a maioria das pessoas pensa. Para o mundo que o odeia, eles o veem como um juízo sobre a nação, um juízo de incompetência, de caos, de erosão das normas democráticas. Mas essa é uma visão superficial. O verdadeiro juízo é muito mais profundo e não é primariamente direcionado à nação. O juízo é direcionado à igreja. Ele é o juízo de Deus na forma de um espelho, como vimos. Um juízo que não vem com fogo, mas com revelação. Deus, em sua soberania, permitiu que um homem se levantasse. Um homem que personificava muitas das coisas que a igreja moderna secretamente começou a cobiçar. E o usou para expor as doenças que já estava purulenta sob a superfície da nossa religiosidade. Ele é um juízo sobre a nossa idolatria. Por décadas, a igreja flertou com o poder político. Nós começamos a acreditar que a nossa esperança estava em ter o nosso homem no poder. E Deus, em seu juízo, nos deu o que queríamos, em sua forma mais concentrada e inegável. E ao fazer isso, ele nos forçou a ver o quão feia essa idolatria realmente é. Ele nos permitiu nos embriagar com o vinho do poder político para que, na ressaca espiritual que se seguiu, pudéssemos finalmente perceber que esse vinho é veneno para a alma. O juízo não foi o homem. O juízo foi a revelação da nossa sede por ele. Ele é um juízo sobre o nosso compromisso com a verdade. Nós nos acostumamos
com um cristianismo confortável que não ofende, que não confronta. E Deus levantou um homem, cuja própria existência forçou uma divisão. Não era mais possível ficar em cima do muro. Sua presença nos forçou a escolher um lado. E nesse processo de escolha, muitos de nós mostramos que estávamos mais dispostos a comprometer a verdade bíblica sobre o caráter, a humildade e o fruto do Espírito do que a comprometer nossa aliança política. O juízo não foi o caos que ele criou lá fora. Foi o caos que ele revelou aqui dentro, expondo o quão frágil era o nosso fundamento na verdade. Ele é um juízo sobre a nossa falta de discernimento. Nós nos tornamos tão famintos por um campeão cultural que estávamos dispostos a ignorar os sinais de alerta que teríamos condenado em qualquer outra pessoa. Trocamos o discernimento espiritual pela lealdade tribal. O juízo de Deus foi permitir que fôssemos testados e nos ver reprovados. Ele nos mostrou o quão facilmente a sua igreja pode ser seduzida, não por um anticristo óbvio com chifres e um tridente, mas por um salvador político que promete lutar as nossas batalhas por nós. Sim, ele é um juízo severo. Não porque ele seja o pior dos homens, mas porque a nossa reação a ele revelou o pior em nós. Ele é o bisturi na mão do cirurgião divino, cortando o tecido da igreja para expor o câncer do mundanismo, do amor ao poder e da idolatria que estava nos matando silenciosamente. E um corte sempre dói. Isso é juízo. Mas ele também é uma bênção. Mas, novamente, não da maneira que a maioria das pessoas pensa. Para o mundo que o ama, eles o veem como uma bênção de políticas conservadoras, de juízes nomeados, de uma economia forte. Mas essa também é uma visão superficial. A verdadeira bênção é muito mais profunda e é tão severa quanto o juízo. É a bênção de um despertador. Imagine que você está dormindo profundamente. Você está tendo um sonho agradável, mas a casa ao seu redor está pegando fogo, as vigas estão estalando, a fumaça está enchendo os seus pulmões e alguém arromba a sua porta, te agarra, te sacode violentamente e grita no seu rosto. Acorde, a casa está em chamas. Naquele momento, o som é irritante. A violência do despertar é desconfortável. Você estava em paz em seu sono, mas aquele som, aquele abalo violento, não é uma maldição. É a sua única chance de salvação. Este homem, com todo o seu barulho, seu caos e sua natureza disruptiva, tem sido o despertador de Deus para uma igreja que estava morrendo em seu sono confortável. Ele é uma bênção severa porque sua ascensão quebrou a ilusão de que podíamos simplesmente nos dar bem com a cultura. Ele tornou as linhas de batalha tão claras que a neutralidade se tornou impossível. Ele forçou a igreja a perceber que não estamos em um playground, mas em um campo de batalha. E esse despertar, embora doloroso, é uma bênção. Ele é uma bênção severa, porque ele revelou quem são os verdadeiros e os falsos. Como o fogo de Gideão, a pressão desta era está separando os soldados comprometidos daqueles que estavam apenas acompanhando o passeio. A perseguição sutil que se seguiu à sua ascensão
Está forçando os pastores a decidir se pregarão a Bíblia ou a opinião popular. Está forçando os crentes a decidir se o seu Senhor é apenas da boca para fora. E essa purificação, essa separação do trigo e do joio, é uma bênção dolorosa, mas necessária para a saúde da igreja. Ele é uma bênção severa porque ele nos humilhou. Ele nos mostrou o quão desesperadamente precisamos de um Salvador. A esperança que muitos depositaram nele e o subsequente caos e desilusão deveriam ser a prova final de que nenhum homem, não importa o quão poderoso, pode consertar o que está quebrado no coração humano. Ao nos permitir colocar nossa esperança em um trono terreno e vê-lo vacilar. Deus, em sua misericórdia, está tentando nos fazer levantar os olhos para o único trono que jamais será abalado. E essa lição, essa quebra do nosso orgulho político, é uma das maiores bênçãos que Deus poderia nos dar. Então, você vê, para o crente cujo coração já estava se afastando de Deus, se apaixonando pelo mundo e buscando poder político, este homem se tornou um juízo. Ele foi o catalisador que acelerou a sua queda na idolatria. Ele foi o espelho que confirmou a doença em sua alma. Mas, para o crente que, mesmo em sua fraqueza, estava buscando o coração de Deus, para o remanescente que estava clamando por avivamento, este mesmo homem se tornou uma bênção severa. Ele foi o despertador que os chocou para fora da complacência. Ele foi o fogo refinador que queimou suas falsas seguranças. Ele foi o instrumento que os levou de joelhos de volta para a cruz, percebendo que Jesus é e sempre foi a sua única esperança. A questão, portanto, nunca foi sobre ele. A questão sempre foi sobre você. Como você respondeu? A ascensão dele o levou a se apaixonar mais pela política, ou o levou a se desesperar mais por Deus? As ações dele o levaram a defender o indefensável em nome do seu partido, ou o levaram a chorar pelo estado da igreja e a clamar por santidade. A presença dele o tornou mais arrogante em suas vitórias políticas, ou o tornou mais humilde em sua dependência de Cristo. A resposta a essas perguntas determinará se para a sua alma esta era foi uma temporada de juízo ou uma temporada de purificação abençoada. O bisturi do cirurgião é uma ferramenta de dor para o tecido doente que ele remove, mas é uma ferramenta de cura para o corpo que ele salva. A mesma ferramenta. Duas experiências completamente diferentes. E Deus, o grande cirurgião, tem segurado este instrumento sobre a sua igreja. A pergunta final, portanto, não é o que ele está fazendo com aquele homem. A pergunta final é o que ele está fazendo em você. E assim, depois de percorrer a paisagem tumultuada da nossa história recente, depois de desmascarar os ídolos que construímos e confrontar as verdades que preferíamos ignorar, nós chegamos ao coração de tudo. Chegamos ao ponto sem retorno. A pergunta que paira sobre esta geração, como uma nuvem carregada prestes a romper. Diante de tudo isso, diante da revelação da nossa idolatria, diante do silêncio dos nossos púlpitos, diante da tempestade que se forma no horizonte, o que nós faremos? Continuaremos à deriva na correnteza, distraídos pelo barulho da política e seduzidos pelas promessas vazias de homens falhos? Ou
ou nós ouviremos o som que ecoa por trás de todo o caos, pois há um som, meus irmãos e irmãs. Um som que não é de debates políticos nem de comícios barulhentos. É um som celestial, um chamado, um brado, um clamor urgente que ecoa do trono da graça. E a mensagem contida nesse som, o resumo de tudo o que foi dito esta noite, a palavra final de Deus para a sua igreja nesta hora, é uma única palavra, um único chamado: voltem, voltem. Este é o resumo de tudo. Esta é a mensagem final. Voltem para a santidade. Não a santidade de regras legalistas e aparências externas, mas aquela que nasce de um coração tão grato pela graça que não suporta mais flertar com o mesmo pecado que pregou Jesus na cruz. É um chamado para abandonar as vestes sujas do compromisso mundano e se vestir com a justiça de Cristo, tornando-se um povo separado, não por arrogância, mas por devoção. Voltem para o temor do Senhor. Nós nos tornamos perigosamente familiares e informais com um Deus santo. Perdemos a reverência, perdemos o assombro. Tratamos sua presença como garantida e sua palavra como um livro de sugestões. Deus está nos chamando de volta a um lugar de santo tremor, onde reconhecemos a sua soberania e a nossa total dependência dele, onde sua palavra não é apenas lida, mas obedecida sem questionamentos. E, acima de tudo, voltem para a autoridade absoluta da sua palavra. A Igreja moderna trocou o "assim diz o Senhor" por "nós sentimos que deveria ser assim". Nós diluímos a verdade para não ofender, suavizamos a repreensão para manter a popularidade e redesenhamos a doutrina para nos encaixarmos na cultura. Mas Deus está chamando a sua noiva a se arrepender desta traição. Ele nos chama a parar de nos curvar aos altares políticos, a confessar nossa idolatria por homens e movimentos e a reerguer a palavra de Deus como o único e irrevogável prumo, a única bússola, a autoridade final sobre todas as áreas de nossas vidas. A ação necessária é esta: um arrependimento profundo, não apenas de palavras, mas de joelhos no chão, com corações quebrantados. Um abandono dos ídolos que tomam a forma de chapéus de campanha, bandeiras partidárias e lealdades cegas. É hora de a igreja ser a igreja novamente. Sal. Luz. Uma cidade sobre o monte cuja lealdade primária não é a uma nação terrena, mas ao reino dos céus. E não se enganem. Este chamado ressoa com uma urgência que deveria fazer nossas almas tremerem. Não estamos vivendo em tempos comuns. Não estamos apenas em mais um ciclo de agitação política. O relógio da graça de Deus está se aproximando da meia-noite. O tempo como o conhecemos está se esgotando. Cada crise, cada abalo, cada escândalo, cada onda de engano que vemos varrendo o mundo não é um acidente. É a misericórdia de Deus soando um alarme. É um aviso final. É Deus, em sua bondade, sacudindo o chão sob nossos pés para nos acordar, antes que o telhado desabe sobre nós. A era do cristianismo casual, confortável e sem custos acabou. Deus está traçando uma linha na areia e a neutralidade não é mais uma opção. A cerca em que tantos se sentaram por tanto tempo está sendo removida. Ou estamos firmados na rocha que é Cristo, ou seremos varridos pela tempestade que se aproxima. O abalo que começou só se intensificará, até que tudo o que pode ser abalado
se desfaça em pó e permaneça apenas o que é inabalável. E isso nos leva finalmente à nossa esperança. E que esperança gloriosa ela é, pois a nossa esperança não está, nunca esteve e nunca estará no palácio do governo. Nossa esperança não repousa em um homem. Não importa o quão carismático, ousado ou aparentemente alinhado com os nossos valores ele possa parecer. Nossa esperança não está em um partido político, em uma plataforma, em uma decisão judicial ou em uma aliança militar. Enquanto os reinos deste mundo tremem e se transformam em escombros, enquanto os tronos dos homens se revelam frágeis e passageiros, há um trono que não pode ser abalado. Há um reino que não tem fim. Nossa esperança está firmemente ancorada no nome do Senhor nosso Deus, no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto, o leão que prevaleceu. Quando a poeira baixar, quando a fumaça da batalha cultural se dissipar e a última trombeta soar, e ela soará, não importará quem se sentou na cadeira do poder. A única coisa que importará, a única questão que ecoará pela eternidade será: quem se sentou aos pés de Jesus? Onde estava a sua lealdade? Em quem você confiou? Quem você adorou? Quando o mundo estava em chamas, porque é em Cristo e somente nele que encontramos nosso refúgio seguro. É no seu reino que encontramos nossa verdadeira cidadania. É na sua palavra que encontramos nossa verdade imutável. Portanto, a escolha diante de nós hoje é clara e definitiva. Podemos continuar a investir nossas paixões, nossas energias e nossa adoração em sistemas e homens que estão fadados a falhar. Ou podemos nos render completamente ao único Rei, cujo domínio é eterno. Podemos continuar tentando salvar uma cultura que se desintegra, ou podemos nos dedicar a proclamar o Evangelho que salva almas para a eternidade. Se esta mensagem queimou em seu coração, se o Espírito de Deus está testemunhando à sua alma que este é um chamado para você, para agora, então não o ignore. Este não é o momento para procrastinar. Este é o momento da decisão. Eu convido você, onde quer que esteja, a fechar os seus olhos por um momento. Se você percebeu que seu coração se desviou, que sua esperança foi colocada em coisas terrenas, que sua lealdade foi dividida, este é o seu momento de voltar para casa. Faça esta oração em seu coração comigo. Pai Celestial, eu venho a Ti em nome de Jesus. Eu confesso que coloquei minha esperança em homens, em política e nas coisas deste mundo. Eu me arrependo da minha idolatria e do meu compromisso. Perdoa-me por ter amado mais o conforto do que a Tua verdade. Hoje, eu me rendo novamente a Ti. Eu declaro que Jesus Cristo é o meu único Senhor, o meu único Rei, a minha única esperança. Limpa o meu coração, desperta o meu espírito e enche-me com o temor do Senhor. Eu quero ser parte da Tua noiva, pura, santa e sem mácula. Usa-me para a Tua glória nesta hora final. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se você fez essa oração, sua jornada de renovação começa agora. Não guarde esta mensagem para si mesmo. O alarme precisa soar. Compartilhe esta mensagem não por causa de um algoritmo, mas por obediência. Envia para seus pastores
seus amigos, sua família. Vamos juntos como o corpo de Cristo despertar, antes que seja tarde demais, porque o Rei está voltando e ele está procurando por um povo que está esperando por ele, não em conveniência política, mas em santidade e em verdade.